Epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 1. Glória a Jesus. Romanos, capítulo 13, verso 1 em diante. Vamos com muita atenção e reverência ler a palavra do Senhor, que nesta noite trará instrução para a nossa vida. Todos encontraram? Romanos, capítulo 13, do verso 1 em diante. Glória a Jesus. Veja se alguém que precisa de ajuda para encontrar, ou alguém que não tenha um exemplar da Bíblia com quem você possa compartilhar aí a leitura, para todos juntos lermos com muita atenção a palavra do Senhor. Romanos capítulo 13, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Damos graças a Deus, queridos irmãos, por tudo que já temos ouvido nesta noite. E nós vamos retornar ao texto que lemos, Romanos capítulo 13, do verso 1 em diante. Deixe a sua Bíblia aberta no texto que já foi lido. Nós vamos agora para o momento de exposição da palavra de Deus, que certamente é direção para a nossa vida, remédio para a nossa alma. E Deus, quando fala conosco por meio da sua palavra, nós devemos ouvir e aplicar à nossa vida. Romanos capítulo 13, já lemos aí do verso 1 em diante, quando o apóstolo Paulo diz que todos devem estar sujeitos à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu lembrei de uma história durante algumas manobras de navios americanos na costa do Canadá. O capitão de um porta-aviões, um navio gigante, avistou uma luz e
considerando que era um barco que vinha em sua direção, tomou o rádio e passou uma mensagem para aquele navio, dizendo: olha, aqui é o capitão John Smith, o curso do seu navio está em rota direta de colisão com o nosso, altere o seu curso 15 graus para o norte, câmbio. E o outro de lá respondeu pelo rádio dizendo: vocês aqui estão em rota de colisão conosco, alterem o seu curso 15 graus para o sul. O capitão americano ficou irritado e respondeu: olha, nós exigimos que vocês alterem o curso para o norte. Do outro lado, alguém disse no rádio: não, vocês é que devem alterar o seu curso para o sul. E o capitão, então, irritadíssimo, ora, ele, capitão de um super navio, pegou o rádio e disse: olha, aqui está falando o capitão do USS Lincoln, um dos maiores navios do Atlântico Norte, um navio de guerra da Marinha Americana. Estou aqui com uma frota de dezenas de navios me acompanhando e eu exijo que você altere a sua rota, porque nós estamos preparados para tomar todas as contramedidas que forem necessárias para garantir a segurança do comboio. Câmbio. E alguém do outro lado disse: aqui é o operador do farol de East Point. Nós estamos em terra firme. Você altere o seu curso ou você vai destruir a sua frota. É interessante como a autoridade é uma coisa que às vezes alguém julga que tem, quer usar a autoridade que tem, às vezes quer impor sobre outro a sua autoridade. E, no entanto, quando nós falamos de autoridade, não se trata do que nós achamos que temos, mas sim daquilo que realmente temos, da capacidade que temos de dar ordens e ser atendido. E só vamos entender corretamente o que significa ter autoridade se nós entendermos o que a Bíblia fala sobre isso. E um dos textos mais fortes, mais claros, mais precisos sobre a submissão à autoridade está aqui no capítulo 13 da Epístola aos Romanos. O apóstolo Paulo escreve essa epístola quando ele estava se dirigindo aos crentes na capital do Império Romano, provavelmente por volta do ano 57 depois de Cristo. Calcula-se que ele escreveu esta epístola. E quem estava como imperador de Roma neste período, de 54 a 68, era exatamente o imperador Nero, um dos homens mais cruéis, mais terríveis que já ocupou alguma cadeira de autoridade. Mas mesmo neste cenário, o apóstolo Paulo escreve dizendo: todos devem estar debaixo das autoridades superiores, porque toda autoridade vem de Deus. Nós vamos ver que então a recomendação para os cristãos que Paulo faz, não apenas para os de Roma, mas para todos nós, é que nós devemos reconhecer de onde vem a autoridade e como nós nos devemos submeter a ela. Se alguém fizesse uma pergunta: por que nós devemos estar sujeitos à autoridade? Nós responderemos esta pergunta olhando para o texto de Romanos capítulo 13 nesta noite. E a primeira razão que temos, que o apóstolo nos dá para estarmos sujeitos à autoridade, é porque Deus é a fonte de toda a autoridade. No verso 1 que nós já lemos, o apóstolo Paulo diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, e ele explica por que dessa sujeição para todas as pessoas. Ele diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus é a fonte de toda a autoridade. Paulo dá o tom geral aqui desta doutrina, dizendo que devemos estar submissos,
Por esta razão, é de Deus que vem toda a autoridade. A palavra autoridade, no Novo Testamento, no grego utilizado aqui, significa o direito de mandar, o direito de dar ordens, o poder de se fazer obedecer por meio de sua palavra. E nós entendemos, queridos, que Deus é a fonte de onde procede toda a autoridade. No Salmo 62, no verso 11, o salmista diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus disse uma vez, mas foi tão forte que ecoou. O salmista disse: eu ouvi 2 vezes. O poder pertence a Deus. Deus é o supremo poder, a suprema autoridade. Quando nós lemos a palavra de Deus, os livros dos profetas que escreveram no tempo das monarquias, nós vamos ver que Deus vai dizer por meio de Daniel, por meio de Jeremias, que quem manda no mundo é Ele, que Ele é o dono de todos os reinos e Ele dá a quem Ele quer, porque Ele é a única fonte de todo o poder. Uma vez que Deus é a fonte de toda a autoridade, então toda a autoridade que existe, ela emana de Deus ou foi estabelecida por Ele. Isso não significa, queridos, que Deus é quem escolhe cada pessoa que vai ocupar os cargos. Mas isso significa que os cargos que existem foram Deus ou foram instituídos por Deus. Cada autoridade que existe só existe por causa de uma autoridade maior que dá poder ao homem e que mantém esta ordem no universo para que haja submissão à autoridade. Assim, nós vemos que todas as autoridades que existem, governadores, prefeitos, reis, presidentes, todos estão debaixo da autoridade de Deus e foram instituídos por Ele. Só que Deus, Ele estabelece a autoridade sobre os homens com propósitos que podem ser distintos em determinados momentos. Deus pode levantar certa autoridade para abençoar um povo. Deus pode levantar certa autoridade para punir um povo. Deus pode levantar uma autoridade sobre algum povo para que esse povo entenda que só Ele é o Deus perfeito, o juiz perfeito, aquele que comanda todas as coisas com perfeição. Às vezes alguém pode colocar a sua esperança numa autoridade e dizer, se fulano ou se cicrano fosse o governador, o prefeito, o presidente, as coisas iriam melhorar. E às vezes Deus permite que isso não aconteça para que a esperança não esteja em pessoas, mas esteja nele, para que se saiba, Ele é que tem o poder para nos dar uma vida abençoada. Paulo escreveu isso, queridos, no tempo do Império Romano, o mesmo império que crucificou Jesus, o mesmo império que matou Tiago, o mesmo império que matou Paulo à espada, foi esse mesmo império que está ali dominando, mas que Paulo diz, foi Deus quem instituiu toda a autoridade. O Senhor Jesus, Ele corrobora com esse pensamento, na realidade Ele dá a base para Paulo poder fazer esta declaração, quando ele estando diante de Pôncio Pilatos, a maior autoridade na jurisdição de Jerusalém, quando Jesus estava ali sendo julgado. E agora lá em João capítulo 19, verso 10, Pilatos fazendo perguntas e não obtendo de Jesus as respostas que ele queria, olha para Jesus e diz assim, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E o Senhor Jesus responde no verso 11, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Glória a Deus. Não há nenhuma autoridade que não venha do céu, que não venha de Deus. Sendo Deus a fonte de toda a autoridade, Paulo então diz, toda alma, toda pessoa, todo mundo esteja sujeito à autoridade. E ele diz, aquele que rejeita ou que resiste
a essa autoridade, que se opõe a ela, se opõe na realidade àquele que a instituiu. Quem se levanta contra a autoridade, se levanta contra a fonte da autoridade, que é Deus, e ele já avisa, ele sofrerá as consequências desta rejeição. Aquele que resiste à ordenança da autoridade, ele diz, trará sobre si mesmo condenação. Por quê? Porque quando alguém resiste à autoridade, Paulo diz, ele resiste a Deus que instituiu esta autoridade, e ninguém resiste a Deus e sai sorrindo. Não há ninguém que brigou com Deus e ganhou essa batalha. Não há ninguém que enfrentou Deus e saiu achando graça. Faraó, lá em Êxodo capítulo 2, ele vai dizer, diante do pedido de Moisés para liberar o povo para adorá-lo no deserto, ele diz, quem é o Senhor? Quem é Jeová? Para que eu ouça e deixe ir a Israel. Não conheço esse Deus e nem deixarei ir o seu povo. Aí parece que Deus diz, pois eu vou me apresentar, Faraó, você vai me conhecer. Depois das 10 pragas, Faraó sabia exatamente quem era o Deus de Israel, aleluia. O Deus que tem a autoridade sobre todas as coisas, aleluia. Senaqueribe, lá em 2 Reis capítulo 18, também mandou dizer, olha, os deuses das outras nações não puderam livrá-las da minha mão. Quem é Jeová para livrar vocês da minha mão? Aí parece que Deus também resolveu se apresentar a Senaqueribe. Mandou um recado por meio do profeta Isaías dizendo, eu vou botar um anzol no nariz dele, pelo caminho que ele vê ele vai voltar, ele não vai disparar uma flecha nessa cidade. E de noite Deus manda um anjo que matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Aí Deus entregou o seu cartão de visita e disse, muito prazer, Jeová, eu sou o Deus que tem autoridade. Ninguém resiste a Deus, aleluia. Da mesma maneira nós vamos ver lá em Daniel, capítulo 3, Nabucodonosor, ao colocar todo mundo diante da sua estátua de ouro, e sob a ordem de adorar aquela estátua, disse, olha, vocês 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, se vocês não se dobrarem, eu vou jogá-los na fornalha, e eu quero saber quem é o Deus que vai livrá-los. Aí Deus parece que diz, pois eu vou mostrar a você quem é o Deus que livra. Porque Deus, queridos, tem toda a autoridade. Autoridade para mandar um soldado, amarrar um jovenzinho e colocar ele, jogar no fogo. Isso qualquer governante tem. Autoridade para mandar aprisionar aqueles jovens e um soldado forte levá-lo, mandar aquecer a fornalha e jogar ele lá dentro. Isso qualquer governante tem. Agora a autoridade para dizer ao fogo, fogo, você não se atreva a queimar meus servos. E tem mais uma coisa, fogo, você não deixe nem cheiro de queimado neles. Isso é autoridade. Isso é a autoridade, aleluia. Autoridade com A maiúsculo, autoridade de quem tem poder para determinar e todas as coisas lhe responderem, aleluia. Deus livrou aqueles jovens da fornalha para mostrar que Ele é o Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e portanto ninguém resista à autoridade, porque estará resistindo a Deus, e quem resiste a Deus trará a condenação sobre si. Então o apóstolo nos deixa claro, queridos, o cristão deve ser um cidadão submisso às autoridades, em todas as instâncias que elas foram instituídas, porque entendemos que é Deus quem estabelece a autoridade, é Deus a fonte de toda a autoridade. Não adianta dizer, não foi Deus que colocou essa pessoa aí. Não, Deus não colocou essa pessoa aí. Deus criou o cargo, deu a existência dos cargos e de toda a autoridade.
E na realidade Deus sim pode ter colocado alguém, mesmo que nós achemos que é um problema esta pessoa num cargo de poder. Mas Deus também tem propósito muitas vezes de fazer com que as pessoas entendam que só Ele é a autoridade perfeita. E além disso, às vezes Ele usa a autoridade, como nós vamos ver em seguida, para punir também, de forma que nós precisamos saber de onde vem a autoridade e também quem tem autoridade, saber de quem a recebeu. Há uma história no tempo em que havia o cangaço no Brasil, que Lampião chegou numa casa e pediu para ser abrigado ali. Famoso cangaceiro com o seu bando, e todos temiam demais. Ele chegou numa casa simples, pediu para se arranchar ali com os seus soldados, e a dona da casa disse: fique à vontade, mas infelizmente não tem comida, não tem dinheiro para comprar. Ele disse: a senhora compra onde? Eu compro no armazém de seu fulano. Pega um papel aí e faça uma lista do que a senhora precisa. E embaixo ele escreveu: favor atender a essa lista de compra, assinado Lampião. Chamou o meninozinho daquela mulher, entregou o bilhete e disse: vá lá e entregue para o seu fulano, dono do armazém. Seu fulano, mamãe mandou essa lista de compra. Que história, menino? Sua mãe não tem crédito aqui para comprar nada, não. Não, mas veja aí, por favor. Quando ele abriu, que viu a última assinatura, disse: pegue isso aí, eu ainda vou botar mais umas coisas aqui por conta, para ajudar lá a sua mãe, que é uma pessoa muito boa, que a gente precisa ajudar. A autoridade não estava no menino, a autoridade não estava na mulher, a autoridade estava em quem assinou aquele bilhete, que ele reconheceu como alguém que poderia trazer punição para ele, resolveu atender. O apóstolo Paulo então nos deixa claro aqui, queridos, as autoridades foram instituídas por Deus e devem ser obedecidas. Mas Deus, em sua sabedoria, não só estabeleceu a autoridade, Ele também estabeleceu a forma como a autoridade deve agir. E nós vamos ver então que nós devemos obedecer às autoridades, porque Deus estabelece o padrão para a atuação das autoridades. A gente continua lendo no verso 3 em diante, e o apóstolo Paulo vai dizer que as autoridades, elas não são temor para quem faz o bem, mas para quem faz o mal. E ele diz: você quer ser louvado pela autoridade, faça o bem. Porque qual é a função então da autoridade? Ele diz: ela deve punir o mal, ela deve elogiar o bem, ela deve refrear o mal e ela deve favorecer aquele que faz o que é certo. Este é o padrão de atuação das autoridades. Nenhuma autoridade é livre para estabelecer o seu próprio padrão de atuação. Quem resolve agir do jeito que quer, quem resolve fazer da maneira como acha certo e deixa de fazer aquilo que está de acordo com o padrão estabelecido por Deus, ele vai trazer problemas para ele mesmo, porque nós já vimos que Deus é uma autoridade que ninguém tem condição de se opor a ela. Então nós vemos que toda autoridade deveria reconhecer este padrão. Infelizmente, existem autoridades que não reconhecem nem a existência de Deus, que dirá que Ele tem poder e autoridade para estabelecer o padrão que eles devem agir. Muitos agem de maneira contrária à ordenação de Deus, mas a Bíblia Sagrada nos deixa claro, como já lemos em alguns textos, e a história nos deixa também com toda a certeza que aquele que se opõe a Deus está cavando a própria cova, está trazendo juízo sobre si mesmo. Toda a autoridade, se reconhecesse que de Deus vem o poder e a forma com que ele deveria agir, eles governariam melhor e certamente receberiam a aprovação de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, verso 1,
Nós vemos que Deus já havia estabelecido padrões para a autoridade agir. Então Moisés disse: quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Porque Deus usa o poder da autoridade humana para punir o mal e conter as tendências pecaminosas do próprio homem. Nós vemos Paulo dizer aqui que a autoridade, no verso 4, é ministro de Deus. A palavra aqui é diáconos. A autoridade é um diácono de Deus, é um servo a serviço de Deus. A autoridade é alguém que deve servir a Deus por meio da sua atuação. O julgamento que ele faz, a forma como ele administra, quando um governo entende isso, ele está sendo de fato um servo de Deus. Quando ele falha em fazer isso de forma consistente, ele se abre para o julgamento e a correção de Deus, inclusive para si mesmo. A autoridade suprema, Deus, está acima de toda a autoridade delegada e ele estabelece qual é o padrão que ele deve agir. Mas a autoridade tem o poder de matar, de ferir. Paulo diz assim, olha, não é sem motivo, verso 4, que ele traz a espada. A espada está usando aqui como um símbolo da pena capital, da pena de morte. E é possível trazer a pena de morte? Nós como cristãos, eu como cristão, sou desfavorável à pena de morte. Mas fato é que desde que Deus estabeleceu o governo humano, lá em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, Deus deu ao homem a autoridade para ferir, como autoridade de Estado, não individualmente. Então lá em Gênesis 9, verso 6, Deus disse assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus estabeleceu o governo humano e ele, portanto, dá a este governo autoridade, até mesmo para ferir, para punir, talvez até para matar. E há aqui uma ação de Deus não para indivíduos. Deus não autorizou o assassinato de ninguém, mas autorizou a punição por meio de um governo, de uma autoridade que vai refrear o mal. Infelizmente, em muitos lugares nós vemos que acontece exatamente o contrário. A autoridade facilita o mal e persegue quem faz o bem. A autoridade facilita que as coisas erradas aconteçam, às vezes até as produz, e se levanta contra aquele que luta por justiça, por igualdade, por democracia, por qualquer outro bem ou direito que os homens tenham. Mas quem faz isso, Paulo está dizendo, está fugindo daquilo que é o propósito para a autoridade. E todas as vezes que alguém faz isso, Deus tomará as providências no tempo devido. Porém, ao entendermos, nós cristãos, que é Deus quem estabelece autoridades e dá o padrão de atuação para eles, se nós pudermos escolher entre pessoas diferentes para governar, se nós pudermos escolher entre dois governos, devemos escolher e promover aquele que é mais legítimo aos olhos de Deus, ou seja, aquele que melhor cumprirá o propósito de Deus para a autoridade, punir o mal e elogiar o bem, favorecer aquele que faz o bem e trazer a punição àquele que faz o mal. Este é o padrão de Deus e, portanto, é o padrão que deve ser posto em prática pela autoridade. Lá em Israel, no tempo do rei Josias, um dos últimos reis antes do cativeiro babilônico, dos últimos descendentes de Davi a reinar sob a graça de Deus. Quando Josias morreu, seus filhos não foram bons reis. Salum, Joiaquim, seus filhos, reinaram pouco tempo. E nos seus dias, Israel foi levado ao cativeiro por Babilônia.
Mas nós vamos ver que Deus, lá em Jeremias capítulo 22, o verso 15, ele manda um recado aos filhos de Josias, dizendo, porque eles haviam construído grandes palácios, cobertos de cedro, né? Uma madeira muito nobre, muito cara. E Deus diz assim: você acha que reinará só porque usa mais cedros do que os outros? Por acaso seu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Ele está falando de Josias. Por isso, Deus diz, tudo lhe corria bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. E Deus pergunta, por acaso não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Aquele que conhece a Deus, aquele que reconhece a sua autoridade, age de maneira a favorecer o bem, cuidar do aflito, socorrer o necessitado, praticar justiça e punir os que praticam o mal. Porque Deus é quem estabelece o padrão para a atuação de toda a autoridade. Agora, sabendo que Deus é a fonte de toda a autoridade e que Ele também é quem dá a maneira como a autoridade deve agir, Paulo então vai repetir o que ele disse lá no início. Devemos estar sujeitos à autoridade porque Deus ordena que todos devem sujeitar-se a esta autoridade. Então Paulo vai dizer agora no verso 5, portanto, ou seja, ele retoma o que disse lá no verso 1, portanto, depois de explicar a fonte e a forma da autoridade vindas de Deus, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade. Porque agora nós vemos que Deus tem autoridade direta, mas Ele delega a autoridade aos homens, e portanto nós todos estamos debaixo de autoridade vinda de Deus. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. A única exceção a essa regra é o próprio Deus, que é a fonte da autoridade. Por isso, então, nós devemos nos submeter à autoridade direta de Deus, mas também à autoridade delegada por Deus. Lá na epístola a Tito, capítulo 3, e o verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Paulo diz que os homens devem ser lembrados, que eles devem estar submissos à autoridade, porque quem teme a Deus também teme ou respeita a autoridade que foi instituída por Ele, que o representa. Então, pastor, alguém pode perguntar, toda autoridade deve ser obedecida? Sim, em princípio, porém, há exceções quando a autoridade humana contraria a autoridade divina. Quando frontalmente a autoridade humana vai contra a autoridade de Deus, aí nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29. Deus deu uma ordem aos apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. As autoridades chamaram os apóstolos e disseram assim: nós ordenamos a vocês que não preguem mais neste nome. Aí o apóstolo Pedro, Atos capítulo 5, e o verso 29, ele diz: eu sinto informar a vocês que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Deus disse pregue, os homens disseram não pregue. Pedro diz, eu vou ter que obedecer a Deus, que é a autoridade superior, que me mandou pregar, e portanto não posso obedecer a vocês que estão me proibindo de pregar, porque agora a autoridade humana está indo diretamente contra a autoridade de Deus. E aí é preciso entender, queridos, a palavra de Deus jamais endossa uma submissão cega à autoridade humana, sem que ela esteja de acordo com o padrão divino, porque Deus não só é a fonte da autoridade, como também a instrução para como os dirigentes devem agir vem de Deus. Nós vamos ver, já citamos, os 3 jovens na fornalha de fogo.
na fornalha de Nabucodonosor. Nabucodonosor diz: ou vocês me adoram, ou eu vou jogá-los na fornalha. Mas o primeiro mandamento é adorar somente a Deus. E agora, se adorasse a Nabucodonosor, eles estariam indo contra a lei de Deus. Era melhor ir contra a ordem de Nabucodonosor do que contra a ordem de Deus. E eles então dizem: se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Mas nós não nos prostraremos diante dos teus deuses. Adoramos somente o Senhor Deus. E Deus deu livramento àqueles jovens. Da mesma maneira, no capítulo 6 de Daniel, nós vamos ver Daniel que tem de Deus também a ordem de orar. Deus mandou que nós orássemos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Alguém para tentar derrubar Daniel, porque não me encontrou nenhuma ação errada de Daniel, nada que na lei pudesse condená-lo, disse: nós vamos armar uma cilada na sua própria religião. Convenceram o rei de baixar um decreto que durante 30 dias ninguém orasse a nenhum deus a não ser ao rei. Todas as vezes que um rei toma o lugar de Deus, ele está indo contra Deus e vai ter sempre problemas para ele. Escrito o decreto que não podia ser mudado, ainda assim Daniel foi orar, porque não iria deixar de obedecer à autoridade suprema, aleluia. E aí foi mandado para a cova dos leões. Mas eu fico olhando, queridos irmãos, parece que Deus disse assim: eu vou mostrar a esse rei como é que se faz um decreto que ninguém quebra, porque esse decreto dele é fraco demais, e ele também é muito fraquinho para fazer as pessoas cumprir o seu decreto. Pois está decretado que nessa noite leão não come, profeta não morre e rei não dorme. Eu quero ver se não vão cumprir o meu decreto. O rei não dormiu, o leão não comeu, o profeta não morreu. E no dia seguinte ele corre à cova e diz: Daniel! Daniel era funcionário do governo. Mas o rei reconheceu agora que tinha uma autoridade superior. Ele não disse assim: Daniel, meu ministro. Daniel, autoridade do império. Ele diz assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Porque dar ordem para jogar numa cova, meu irmão, é fácil. Agora dar ordem ao anjo para botar leão para passar fome, só Deus tem esta autoridade, aleluia. Daniel foi guardado e disse: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, e ali nós vamos ver que há uma desobediência civil, ou seja, alguém sabe da ordem do rei, mas descumpre esta ordem por entender que ela está indo contra a ordem maior de Deus. Nós vamos encontrar lá no livro do Êxodo, desde o primeiro capítulo, o rei do Egito determinou um infanticídio, usando uma palavra que hoje gostam de usar, a morte de bebês, ordenando a morte dos meninos, para que ficassem só as meninas. Isso tornaria aquele povo mais fácil de dominar, não haveriam rebeliões, porque as mulheres não teriam capacidade para a guerra. Mate os meninos, deixe só as meninas viverem. A morte de inocentes com fins de controle de natalidade. Nós vamos ver que não é apenas uma coisa moderna das teorias de Karl Marx, do marxismo, não. Já existia na antiguidade. Mate os meninos, para esse povo não crescer demais. No entanto, nós vamos ver que as parteiras Sifrá e Puá desobedeceram ao rei. É interessante porque nesse texto são as mulheres que Deus vai usar. Elas poderiam viver segundo a ordem do rei, mas é as mulheres adultas que vão, na realidade, ser usadas como instrumento para que um menino sobrevivesse. Aleluia. Sifrá e Puá, as parteiras que cuidavam dos meninos dos hebreus, não matam os meninos.
um menino sobrevive, a sua mãe, a sua irmã cuidam dele, depois colocam ele no rio. Alguém pensa que era para ele sobreviver? Não, ela já sabia certamente que a filha de Faraó iria tomar banho naquele lugar, deixou o menino preso entre os juncos. Aquela ideia do cestinho navegando no rio, aquilo não está de acordo com o texto bíblico. Ela deixou o menino preso entre os juncos, no lugar onde sabia que a filha de Faraó passaria, e o bebê Moisés, diz o texto bíblico, era muito bonito. Sabe aquele bebê da capa de revista para bebê, para coisas de bebê? Era esse o menino Moisés. Porque quando a Bíblia diz que um cidadão é bonito, é porque ele é bonito de verdade. A princesa, quando olhou, disse: esse menino é dos hebreus. Mas pense no menino bonito, que eu não vou deixar esse menino aqui, vou carregar para casa, é agora. Deus usou as mulheres para desobedecer, porque a própria filha de Faraó está desobedecendo ao pai. O pai mandou que matasse os meninos, ela está levando um para criar em casa, porque Deus estava naquele negócio. E aí diz o texto, inclusive, que Deus abençoou Sifrá e Poá, porque elas desobedeceram o rei, para não desobedecer a Deus, que não concorda com a morte dos inocentes. Nós devemos obedecer, mas não cegamente. Obedecer olhando para a autoridade que está acima da autoridade. Deus que estabelece o padrão para todos nós vivermos. Mas o apóstolo Paulo, já concluindo o texto, ele diz: vocês devem obedecer, ele diz, não apenas por causa do temor da punição. Sim, nós devemos obedecer, porque ele já disse: se você fizer o mal, não é por acaso que você será punido. Mas ele diz também por causa da consciência. Consciência para com Deus e consciência de estar fazendo aquilo que Deus mandou para nós. Nós vamos ver que a Bíblia deixa claro que por amor ao Senhor nós devemos obedecer às autoridades instituídas por Ele. Paulo diz que devemos fazer por causa da consciência, ou seja, não é obediência só quando a autoridade está vendo. Não é submeter-se só com uma obediência externa, mas sim com um coração disposto a obedecer. Porque aquele que obedece só quando alguém está vendo, mas desobedece quando não está sendo monitorado, ele não está sendo de fato obediente. Paulo diz que nós devemos obedecer, então, ou seja, exteriorizar um espírito submisso por causa da consciência para com Deus, mesmo quando ninguém está vendo o que nós estamos fazendo. Eu lembro de uma história de um menino que estava no carro com sua mãe, e o menino estava pulando em pé no banco de trás, e a mãe, muito preocupada, lógico que estava em movimento no trânsito, diz: menino, senta, senão você vai cair, vai se machucar. E ele querendo pular, senta, menino, senão você vai cair, você vai se machucar. E ele não atendia, e ela disse: senta, senão eu vou bater. E por medo da punição, ele senta, coloca o cinto, mas daqueles meninos muito rebeldes, diz assim: eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. E infelizmente parece que tem gente que está numa situação como essa. Por fora eu estou obedecendo, quando eu estou sendo visto para não receber a punição, mas por dentro eu sou contrário, eu sou rebelde, eu sou independente. E no entanto, queridos, Paulo deixa claro, não é assim que Deus quer que nós hajamos. O crente deve ser o melhor cidadão da terra, por ser um cidadão do céu, cumpridor dos seus deveres, respeitador das autoridades, cumpridor das leis, pagador dos seus impostos.
Jesus nos deu o caminho para seguirmos isso. E o apóstolo Paulo diz lá na primeira, aliás, o apóstolo João na primeira epístola, capítulo 2, e o verso 6, quem diz que está nele deve andar como ele andou. Se Jesus cumpriu as ordens da autoridade, nós devemos fazê-la também. Um dia perguntaram a Pedro, teu chefe não paga os impostos não? Pedro disse, paga. Com certeza, Jesus era pagador dos seus impostos. E quando chegaram um dia, lá em Mateus capítulo 22, o verso 21, Jesus, nós devemos ou não pagar o imposto a César? Ora, aquilo era uma armadilha. Se ele dissesse pague, alguém podia dizer, ele está a favor do opressor que está nos dominando, o Império Romano. Se ele dissesse não pague, alguém diria, está vendo, ele está incitando uma rebelião contra o governo. Parecia, no dizer popular, uma sinuca de bico, né? Não tinha como sair. Jesus disse assim, me dê uma moeda. De quem é essa cara nessa moeda? Disseram, de César. Ele diz, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele estava dizendo, o que tem a cara de César, dê a César. Agora o que tiver a cara de Deus, dê a Deus. O que é devido a César, pague a César. Agora o que é devido a Deus, pague a Deus. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Ele chega aqui no verso 7 dizendo, paguem o que é devido. A quem tributo, pague tributo. Aquele a quem você deve tributo, pague tributo. Aquele a quem você deve imposto, pague imposto. Aquele a quem você deve respeito, dê respeito. Aquele a quem você deve honra, dê honra. É inadmissível, queridos, um cristão vaiando autoridades, desrespeitando autoridades, publicando nas redes sociais difamação ou palavrões contra a autoridade. Por quê? Porque a autoridade de Deus é que estabeleceu a autoridade dos homens. E Paulo diz, se você deve honra, mostre honra. Se você deve temor, tenha temor. Se você deve imposto, pague o imposto. E nós devemos honra às autoridades. Quando o apóstolo Pedro escreve na sua epístola, primeira epístola, capítulo 2, ele vai dizer no verso 17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Nós devemos honrar as autoridades. Porém, veja que Paulo não diz a quem culto, preste culto. Porque a autoridade nós devemos temor, imposto, honra, respeito, mas nunca culto. Culto somente a Deus. Às vezes, infelizmente, tem gente que quer colocar pessoas em posição de divindade. Fulano é quem resolve tudo. Cicrano é quem vai salvar o país. Deus é o único a quem nós devemos culto, a adoração. Nenhuma autoridade que não seja Deus deve receber o nosso culto. Não podemos entregar a nossa esperança, o nosso coração a ninguém como nosso Salvador, senão aquele que é dono de toda a autoridade e poder. Aleluia. Deus é aquele a quem nós devemos culto. Então Paulo diz, se é respeito, respeite. Agora Jesus disse, o que é de Deus, dê a Deus. O culto somente a Ele devemos dar. E alguém pode dizer assim, pastor, mas é difícil cumprir isso. Com autoridades que muitas vezes fazem coisas erradas. Autoridades que muitas vezes caminham pelo caminho da corrupção. Autoridades que nós não podemos respeitar porque são pessoas que fazem coisas muito erradas. Mas Jesus vai dizer uma coisa que o apóstolo Paulo resume da mesma maneira aqui. A lei, toda a lei, e a lei de Moisés tinha 613 preceitos. Mas toda esta lei, Jesus disse, se resume em uma só palavra: amar a Deus e amar o próximo.
Porque o amor cumpre a lei. Aleluia. Porque se nós formos observar só a lei, muitas vezes alguém pode, por causa de uma lei que deixa brechas, fazer algo que prejudica o outro. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: mas todos esses mandamentos, não adultere, não mate, não furte, não cobice, eles se cumprem no amor a Deus e no amor ao próximo, porque o cumprimento da lei é o amor. Então o crente entende, queridos, que deve respeitar as autoridades, cumprir as leis, não apenas por causa da punição, mas por causa da sua consciência para com Deus e principalmente por causa do seu amor a Deus e por causa do seu amor ao próximo, porque toda a lei, todos os profetas, disse o Senhor Jesus, dependem destes mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. De forma que nós vamos ver então o apóstolo Pedro dizendo, capítulo 2, o verso 13 da sua primeira epístola: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Se for difícil obedecer a um homem, a uma mulher, a uma autoridade que nós sabemos ser falha, mas será mais fácil quando entendermos que estamos fazendo isso por amor a Deus, ou por amor ao próximo, por causa da nossa consciência para com Deus, entendendo que dele vem a autoridade e que ele, portanto, é Senhor sobre todos. O apóstolo então conclui dizendo: a ninguém devam nada, não deva respeito, não deva honra, não deva imposto, a não ser o amor, porque o amor é uma obrigação permanente, uma dívida impossível de cumprir. Você nunca vai dar o amor e dizer: pronto, já amei, não preciso mais amar. Você precisa continuar amando. Eu preciso continuar amando, porque o amor é algo que Deus derrama no nosso coração para que nós possamos viver como Ele quer que nós vivamos. Todos devem estar sujeitos às autoridades. O que isso significa para os crentes? Paulo deixa claro que Deus estabeleceu diversos níveis de autoridade. No lar, ele vai dizer: filhos, sejam obedientes a vossos pais. No casamento, ele vai dizer: esposas, sejam submissas aos vossos maridos. No trabalho, ele vai dizer em diversas de suas epístolas, Tito capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 3, ele vai dizer, Efésios capítulo 6, empregados, sejam obedientes aos vossos patrões, como ao Senhor, servindo não apenas à vista, quando ele está vendo, mas sendo leal em todo o tempo. Nós vamos ver então, queridos, que não se trata apenas da autoridade do presidente ou do rei, mas toda a autoridade que está sobre nós. Se eu sou filho, tenho um pai que tem autoridade sobre mim. Se eu sou alguém que estou trabalhando numa empresa, tem alguém que tem autoridade sobre mim. E o cristão deve ser cumpridor dos seus deveres para com a autoridade. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não só foi obediente ao Pai como a maior autoridade, mas também foi cumpridor dos seus deveres aqui na terra. Pagou os seus impostos. Não disse palavras contra a autoridade de Pilatos, embora ele certamente conhecia os pecados de Pilatos, e ele, o Senhor, não tinha nenhum, mas o Senhor é nosso padrão. Alguém pode dizer assim: não, eu só estou debaixo da autoridade de Cristo, eu só estou debaixo da autoridade de Deus. Mas se você reconhece a autoridade de Deus, também precisa reconhecer que Ele estabeleceu autoridades em todas as instâncias da nossa vida, até na igreja. E nós precisamos então entender que se eu não estou sujeito à autoridade que Deus delegou, eu deixo de estar sujeito ao Deus que delegou estas autoridades. Que nesta noite possamos então parar para pensar, queridos. Temos respeitado as autoridades civis?
temos sido crentes, fiéis a Deus, mas também respeitadores das autoridades. Temos sido pagadores dos nossos impostos. Quando podemos e quando escolhemos alguém para governar, para ser autoridade, estamos escolhendo segundo o padrão de Deus. Porque nós somos responsáveis por obedecer a Deus e a sua palavra. E nessa direção de obedecer a Deus, temos nesta noite uma palavra muito clara para nós. Devemos ser submissos a Deus, sendo também submissos às autoridades que Ele delegou. E nas dificuldades que encontrarmos para fazer isso, precisamos lembrar: o Espírito de Deus nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento para nós sermos cumpridores da palavra de Deus, porque Deus nunca exige de nós algo que Ele mesmo não esteja pronto a nos capacitar para nós fazermos. Que possamos fazer uma autoavaliação nesta noite. E se em algo estamos deixando de fazer o que a Bíblia nos manda, se estamos deixando de respeitar, de honrar, de pagar o que é devido às autoridades, em casa, no trabalho, na igreja ou na sociedade, que nós possamos rever as nossas posições e nos submetermos à autoridade por causa da nossa consciência para com Deus. Quando você diz assim: Deus, eu acho que isto é injusto, mas eu vou obedecer, porque eu quero ser obediente à tua palavra. Deus, Ele tem isto como uma obediência a Ele que não ficará sem recompensa, porque Deus é um Deus que recompensa aqueles que lhe obedecem. Então, querido irmão, querida irmã, querida igreja do Senhor, que todos nós possamos ser os melhores filhos, os melhores empregados, os melhores cidadãos. Que alguém possa olhar para mim, para você e dizer: ali é um filho bom, ali é um empregado leal, ali é um cidadão direito. E por quê? Porque ele é obediente a Deus, porque ele é um servo de Deus, porque ele é alguém que respeita a autoridade de Deus, e por isso ele também é um cidadão de primeira classe, alguém que está honrando a Deus através da sua obediência. A palavra de Deus nos revela qual deve ser a atitude daqueles que são submissos a Deus no tocante à obediência à autoridade, e que nós possamos então colocar isso em prática para sermos crentes obedientes em todas as instâncias da nossa vida, e Deus nos abençoará por causa desta nossa escolha. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que nós saiamos daqui com a determinação de colocar em prática esta palavra. Jesus disse: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as colocardes em prática, e que seja assim na vida de cada um de nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.